O erro de muitas pessoas é desejar, almejar, mas ela não levar aquilo que ela almeja, o que ela quer, até a presença de Deus. Amém? Então tudo você precisa aprender a levar na presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ler aqui. Diz assim, ó. Tem outra tradução, não? Tem como mudar essa tradução para mim? É possível? Não? Não dá? Então vamos ler aqui na Bíblia mesmo. 1 Reis 6, versículo 7. Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 6, o versículo é o número 7. Diz assim, ó, e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Amém? Aqui fala da construção do templo. Você está aqui porque você almeja crescer, você quer construir algo, você quer ir além. Amém? E para ir além, como foi aqui também com o templo do Senhor, irmãos, diz que enquanto aquele templo foi erguido, ele foi edificado, ninguém ouviu jamais um barulho. Alguém já morou do lado de uma construção? Já? Quem já esteve morando perto de uma construção aqui? Ninguém? Não? Que bom. Amém? Mas todas as vezes que você vê uma construção sendo feita, ela em andamento, normalmente você tem barulhos de máquina, não é? Bitorneira ali fazendo barulhos. Muitas vezes até chega a ter rachadura nas casas vizinhas, por causa ali do trabalho, dos barulhos que você ouve. Só que esse grande templo, uma construção ali muito bonita, muito, colocar assim, até moderna para a época, ela foi feita sem que ninguém ouvisse nenhum barulho. Pastor, mas não havia barulho nenhum, barulho de nada. Não havia barulho de martelo, não havia barulho de marretadas, não havia ali barulho de máquinas. Ah, mas aquele tempo era diferente. Mas mesmo assim não se ouviu nenhum barulho. Só que a Bíblia diz que era edificado com pedras, amém? Com pedras preparadas, lavradas aonde? Na pedreira, amém? E do jeito que eles traziam lá da pedreira, eles viam e encaixavam ali perfeitamente na construção daquele templo. Então essas pedras já vinham na medida, de tamanho correto, com os encaixes já perfeitos, de maneira que não precisava colocar força e nem fazer barulho algum. Ô pastor, que coisa bonita. Já brincaram de quebra-cabeça? Quem já brincou aqui de quebra-cabeça? Quebra-cabeça é assim, né? Tem aquelas pedras de encaixe. E o interessante, quando você pega um quebra-cabeça, muitas vezes tem partes que elas são parecidas, não é assim? Mas quando você vai encaixar ali, ela não dá certo. Para dar certo, tem que ser exatamente aquela peça. E esse templo foi edificado assim, com cada peça preparada para cada lugar. Cada tijolo colocado, cada pedra que foi colocado nas paredes do templo, elas foram preparadas exatamente para aquele lugar. Assim também tem que ser as nossas vidas. Quando nós vamos à presença de Deus e fazemos as nossas súplicas serem conhecidas diante de Deus, quando você deseja alguma coisa e você vai lá na presença de Deus e você começa a dizer para Deus, Deus, por exemplo, eu quero um trabalho. E você começa a apresentar a Deus como você quer aquela porta de emprego. Você quer construir, você quer abrir uma empresa, por exemplo, e você vai dizendo para Deus como você quer que seja aquela empresa. Eu falando de obra aqui, o Luciano, ele trabalha com construção, né, Luciano? Você vê? É uma coisa diferente, né? Tá vendo? E aí você vai na presença de Deus, você coloca diante dele. Amém? Pastor, eu queria lá um cargo melhor dentro daquela empresa. Você precisa levar isso à presença de Deus. A hora que você leva isso à presença de Deus, você está fazendo a mesma coisa que eles faziam. Você está preparando, amém, a sua vida, aquilo que você almeja, aquilo que você quer, lá na pedreira de Deus. Aonde que é essa pedreira?
a presença de Jesus. Quando você está aqui na igreja apresentando a sua vida a Deus, você está onde? Na pedreira de Deus. Então você está saindo lá da tua casa e você está vindo aqui preparar aquilo que vai ser o próximo passo da sua vida. Pastor, e quando as pessoas não fazem isso? Quando as pessoas não levam aquilo que elas querem, que elas almejam, a presença de Deus, o que acontece? Aí você começa a ouvir barulhos. Muitas vezes a pessoa ela vai comprar uma casa, daqui a pouquinho você vê ela toda enrolada financeiramente. Daqui a pouquinho é telefone tocando, fazendo barulho de cobrança com ela, não é? Daqui a pouquinho aquelas lojas que ela fez uma compra, e aquela compra não era como ela queria, quer dizer, ultrapassou aquilo que ela esperava, amém? E de repente começa a vir os barulhos, começa a vir ali as cobranças, começa a vir pessoas atrás, porque ficou aquela dívida, a conta não fechou, o orçamento não deu. Mas tudo isso porque nós não fazemos, nós não preparamos o que nós queremos lá na pedreira, na presença de Deus. Está entendendo isso? Aquilo que traz barulhos para a sua vida, está trazendo barulhos porque não foi preparado na pedreira do Senhor. E aí serve para tudo isso. Tem gente que é no casamento, a pessoa começa um relacionamento e ela não apresenta a Deus. Ela se casa, mas não apresenta a Deus. Aí depois começam as confusões, as brigas, o pensamento não bate, a pessoa não entende, não dá certo. Mas por que está acontecendo tudo aquilo ali? Porque ela não preparou aquilo que ela quer lá na pedreira. Ou seja, ela não levou aquilo que ela almeja para a vida dela lá diante do altar do Senhor. Aí eu pergunto para você, o que você hoje almeja? O que você quer alcançar? O que você quer construir? O que você quer na tua vida financeira? Pastor, eu quero começar um curso. Pastor, eu quero uma porta melhor para o meu trabalho. A primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer é pegar isso que nós queremos, pegar isso que nós necessitamos, aquilo que nós sonhamos, e levar isso aí diante do Senhor Jesus. Quando você leva a presença de Jesus, Ele vai te direcionando. Ele vai te mostrando ali os passos que você precisa dar para que você possa vencer. E muitas vezes ali na presença de Deus a sua mente já muda, os seus pensamentos mudam. E Deus começa a mostrar para você que existe um caminho melhor, que existe uma oportunidade melhor, que existe um jeito melhor. Aquilo que poderia trazer um problema futuramente, Deus já nem deixa acontecer. Por quê, pastor? Porque eu fiz com que tudo estivesse na presença de Deus. Mas é claro, quando nós fazemos algo em silêncio, em oração, quando você faz alguma coisa primeiro, buscando a presença de Deus, muitas vezes aquilo ali causa um pouquinho de frustração, não é verdade? Porque você está orando e você ainda não está vendo aquilo que você quer. Mas é como um prédio, não é? Muitas vezes você vê um prédio de 20 andares, ele tem quase o que ele tem para cima, ele tem para onde? Para baixo. Então, quer dizer, foi criado ali primeiro uma estrutura para baixo, ou seja, ele cresceu primeiro para baixo, para depois crescer para cima. Assim é os projetos que você leva à presença de Deus. Primeiro você cria a estrutura para aquilo que você quer. Depois sim começa a aparecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Diga graças a Deus. E esse período, irmão, esse período de espera, esse período que você vai esperando Deus edificar a sua vida, às vezes é complicado. Muitas vezes você é questionado. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas você não é de Deus? Você não serve a Jesus? Mas por que você não tem isso? Você não tem aquilo? Por que você não edificou ainda a sua casa? Por que você ainda não venceu nessa área? E aquilo ali muitas vezes ele se torna frustrante. Mas aí que entra a confiança que a pessoa tem em quem? No Senhor Jesus. Agora existe aquelas pessoas, já começa edificando a casa dela lá. Você vê, já vê aquele prédio do nada, depois qualquer tempestade, qualquer adversidade vem e derruba tudo aquilo ali. É verdade ou não é? Então, irmão, seja aquilo que você quiser, aquilo que você necessitar, faça aquilo tudo na presença de Deus. Coloque o alicerce daquilo que você quer na presença do Senhor.
Amém? Agora, pastor, e essa frustração de estar fazendo primeiro lá em oculto, lá na pedreira, lá na presença de Deus? Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em livro de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Jesus, ele faz uma promessa para aquela pessoa, que ela constrói tudo o que ela precisa, primeiro na presença de Deus. Amém? Quando você edifica lá na pedreira, na presença de Deus, você tem essa promessa aqui de Jesus. Amém? Acharam? Eu me lembro quando eu comecei na igreja, irmãos, quando eu ouvi essa palavra aqui, eu ficava até com medo, né? Me dava até calafrio. Os pastores às vezes chegavam naquele tempo que estava começando, e eles falavam: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aí você já pensava: caramba, vai aparecer os meus pensamentos, né? E você começa a ficar com medo, né, irmãos? Aquilo lá causava um medo, um terror nas pessoas. Pastor, mas por quê? Por causa do pecado? Não era questão de pecado, mas era aquilo que você imaginar, aquilo que você tinha dentro da tua mente, nos teus pensamentos, eles iam ser expostos. Amém? Isso aterrorizava e aterroriza muita gente. É verdade ou não é? Só que o tempo foi passando, fui conhecendo um pouquinho mais de Deus, e eu fui aprendendo que Jesus não estava se referindo simplesmente ao pecado, também ao pecado, porque não há nada oculto que não vai ser revelado. Se tiver pecado, vai aparecer. Mas quando falava disso, Jesus estava se referindo aos sinais. Ele depois até diz que não dá para você esconder uma cidade iluminada debaixo de um tampo, né? de uma cúpula, né? Não tem como você esconder, tanto que quando você sai num lugar mais alto, você vê as luzes lá de longe, né? Dos bairros, de outra cidade vizinha, não é assim? Você vê ao longe, então aparece. E aí você vai aprendendo mais de Deus, você vai descobrindo que quando Jesus ele falou o que está escrito aí, ele se referia a muitas outras coisas. O que está escrito lá? Porque não há nada em oculto que não haja o que, igreja? Que não haja de ser? Vamos ler de novo? Vamos ler juntos aqui do jeito que está aqui, ó. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Ou seja, tudo que você faz em oculto, Jesus está prometendo que aquilo ali vai vir à tona. Amém? Como eu falava antes, quando você pensa nisso, parece uma coisa terrível, mas não é. Você já parou para pensar que cada oração que você faz lá na pedreira, cada clamor que você busca a Deus, cada projeto que você vai à presença de Jesus e você coloca diante dele, ele está dizendo que nada disso vai ficar em oculto. Ou seja, cada esforço que era feito lá na pedreira, cada pedra que era preparada, até hoje nós falamos desse trabalho deles, amém? Não ficou em oculto, apareceu, mesmo não havendo barulho na construção, nós sabemos o que foi feito. Assim também é na sua vida. Cada oração que você faz, Jesus está dizendo que aquilo ali não vai ficar em oculto, ele vai trazer a luz do dia. Sabe aquela oração que você fez, que você imagina que ela se perdeu, que Deus não respondeu? Não fique em oculto. Cada oração que você fez até hoje, ela vai ter que frutificar na sua vida. Está escrito ou não está ali? Sim ou não? Não há nada em oculto que não venha ser revelado. Sabe cada oferta que você fez a Deus? Aquela oferta que você separou, que ninguém nem sabe, mas que você colocou ali diante de Jesus, cada oferta dessa, ela vai ter que vir à tona, ela vai ter que aparecer. As pessoas vão ver o fruto daquela oferta. Sabe cada dízimo que você tirou, muitas vezes ali, até você necessitando de algo mais ali, mas você foi fiel, você foi lá e você honrou Deus, você esteve na pedreira, você honrou o propósito de Deus. Ele está dizendo que aquilo ali não fica em oculto. Então aquela imaginação, aquele pensamento de que aquilo que você faz simplesmente em oração e não aparece, não é verdade. Porque ele está me garantindo aqui que tudo que estiver em oculto na sua vida, amém? Ele vai ter que vir à tona.
Quantas vezes você não vê uma pessoa que ela estava orando por uma porta e de repente aquela porta surge? Quantas pessoas não estavam orando por causa de uma causa judicial e parecia impossível, mas de repente ela veio. Por isso é que vale a pena você ir à pedreira, você ir lá na presença de Deus. Então vale a pena você colocar diante de Deus os teus sonhos. Vale a pena você colocar diante de Deus aquilo que você projeta para a tua vida. Ao contrário, eu até digo, perde tempo qualquer pessoa que tenta fazer algo pelo esforço próprio. Perde tempo qualquer pessoa que tenta construir alguma coisa a qualquer custo, a qualquer esforço. Mais cedo ou mais tarde ela pode quebrar a cara. Aquilo pode dar errado. Mas aquilo que você faz ali, você e Deus, lá na presença de Deus, muitas vezes no oculto. Amém? Mais cedo ou mais tarde, aquilo ali vai ser trazido à tona e as pessoas vão ver aquilo que você fez. O pessoal fala do bambu, né? Diz que o bambu ele leva não sei quantos anos, não é? Para ele florescer, para ele sair da terra. Porque ele cresce mais para baixo, não é? Primeiro ele cresce, que ele tem que crescer para baixo, e depois ele cresce para cima. Assim também é a sua vida. Mas já viu algum bambu caído? Alguém já viu? Sim ou não? Bambu não quebra, não cai, né, irmãos? É verdade ou não é? Vem o vento que vier, vem a tempestade que vier, ele balança ali, amém? Mas ele não cai, porque ele tem raiz, ele tem estrutura. Assim também é na sua vida. Eu não sei o que você tem buscado de Deus, eu não sei o que você está clamando a Deus, eu não sei o que você almeja para a sua vida, mas eu sei que se você levar isso à pedreira, você levar isso ao altar de Deus, você e Deus, colocar tudo que você quer para a tua vida financeira, profissional, logo, logo, quando menos você imaginar, Deus começa a trazer a luz do dia. Pastor, tem coisas que eu fiz que ninguém sabe. Não há nada que fica em oculto. Então eu falava antes, né? Quando eu vi essa palavra, eu temia essa palavra, tinha medo dela. Não, hoje essa palavra, ela me alegra. Porque eu sei que tudo que eu faço na pedreira do Senhor, na presença dEle, aquilo ali vem à luz do dia. Mais cedo ou mais tarde, o resultado vai aparecer. Então vá à presença de Deus, vá à pedreira do Senhor. Coloque hoje aquilo que você quer. Pastor, eu quero ali prosperar. Coloque isso diante dEle. Pastor, eu quero construir a minha casa. Coloque isso na presença dEle. Vai orando lá, vai apresentando a Deus. Amém?